Olá, sejam todos bem-vindos. A gente chega para mais essa aula, a quinta aula, a última aula desse módulo, onde a gente está explorando toda essa sabedoria védica e todos esses conceitos filosóficos. E diversos conceitos são pertinentes a essa nossa prática ancestral, que é a prática do yoga. E o yoga, ele se expande em diversas maneiras. Não só as posturas, não só os pranayamas, os chakras. Existe uma filosofia muito grande, onde a gente pode explorar diversas formas de praticar yoga. E para a gente concluir esse primeiro chamado, a gente vai observar outra maneira de praticar yoga e de manter viva essa tradição milenar, que é a tradição védica. A gente está falando das kathas. O que são as kathas? São os contos tradicionais indianos. Então esses contos tradicionais indianos, eles têm um estilo de contação, né, de histórias religiosas, onde é tratado diversos temas. E dentre esses temas, cada tema tem um propósito de despertar interno, de manter uma cultura. E essas histórias, eles são histórias que vão sempre despertar esse movimento interno dentro da gente. Um movimento de consciência maior, mais consciente, mais presente. E isso é uma tradição que se estende até o nosso século. É uma tradição antiga, lembrando que os Vedas, eles foram, né, disseminados através da tradição oral. Então, a contação de história é algo que fixa na memória. E isso faz parte de um processo para que seja mantido esse movimento. Então, quando a gente conta uma história, por exemplo, a gente é acostumado por uma história, por exemplo, dos Três Porquinhos, né? Assim, da Branca de Neve. Por mais que a gente tenha ouvido ela há muito tempo, a gente lembra. A gente conta do nosso jeito, mas lembra os pontos principais. Então, as kathas, que são esses contos tradicionais indianos, eles servem para isso, para explorar, através do conto, um movimento, conceitos que são importantes, símbolos que são importantes. São símbolos de uma sociedade muito antiga. Então, isso fica de uma forma cultural para a gente. E essas contações de histórias normalmente são narradores, né? Normalmente são sacerdotes que contam textos considerados religiosos no hinduísmo, né? Como o Ramayana, que a gente já viu, o Bhagavata Purana ou qualquer outro Purana, enfim, diversos textos, né? E aí depois da contação é feito um comentário, que é o Pravachan. Então esses katas podem acontecer em casas também menores, onde a gente chama de Evrak Kata. Então é uma contação de história menor. Normalmente é muito prazeroso ouvir, né? Se a gente levar em consideração de quanto tempo ninguém conta uma história pra gente, né? Só por essa reflexão já vale a pena, né? Uma sociedade onde a gente está totalmente modernizado, automatizado, a gente ouvir uma história já é algo que já vai mexer com o parlamento da nossa mente, que talvez ela esteja aí latente, né? Talvez esteja aí sem nenhuma irrigação. Enfim, é um movimento que só por ser uma história, por ser um kata, já é um movimento que a nossa mente se ilumina. E normalmente essas katas, elas fazem essa reflexão, essa kata em específico, né? Que eu vou contar para vocês hoje, que é o Samutta Matana, que é a batedura do Oceano de Leite. Ele está centrado entre os Devas e os Asuras. Aqui os Asuras normalmente é aquele aspecto mais sombrio, né? Sem sol, sem luz. E os Devas, eles todos têm uma representação com a natureza. Então aquele que sustenta o Dharma, sustenta a grande ordem
terrena e universal. E aqui representa pra gente o quê? Representa os aspectos positivos da nossa mente, os devas, né? Enquanto os asuras, o que eles vão representar pra gente? Geralmente aquilo que a gente quer esconder, que fugimos pois causam sofrimento, como raiva, tristeza e inveja. Então todos esses movimentos existem dentro da gente também. Então o conto ele é repleto de simbolismo e só nesse ponto central da gente ver os asuras e os devas, a gente também traz esse movimento dentro da gente. Um movimento de equilíbrio interno, onde aquilo que a gente precisa trabalhar dentro da gente precisa ser em conjunto. É o que a gente vai ver daqui a pouco, né? Com a nossa parte nobre, com a nossa parte que a gente representa os devas, né? Mas também esse ego pacificado, esse ego coordenado, onde as nossas questões mais internas que precisam ser trabalhadas são botadas em xeque. Então os devas, eles sempre são considerados seres de luz comandado por Indra. Indra é esse deusinho aqui que a gente já viu, né, na aula sobre os Vedas, que ele representa os fenômenos atmosféricos, como chuva e relâmpago. Os asuras, por sua vez, são seres obcecados pelo poder e pela ganância que geralmente são identificados como titãs ou demônios, né? Então a gente vê que a gente observa que os devas, né, são seres que estão trazendo a luz e os asuras, quando a gente está nessa frequência da ganância, do poder, do ego, a gente está sem luz, né? Asura, sem súria, sem sol, sem luz. E aí a gente está deixando o nosso lado escuro e mais adiante, né? E se identificar com a matéria, o nosso lado, e a gente esquecer que da luz, esquecer da sabedoria, esquecer da iluminação, da espiritualidade. E aí esse equilíbrio é que vai contar esse conto que a gente vai ver daqui a pouquinho, depois de explorar esses pontos básicos aqui. Acima deles está a Trimurti, né? Murti são formas, são três formas, né? Ou a trindade hindu, representada pelos deuses Brahma, Vishnu e Shiva. Então está aqui o Brahma, né? Que ele sempre tem 4 cabeças. O Vishnu está aqui central, né? E o Shiva está aqui, que sempre está com esses tridentes aqui. Então esses são representações muito poderosas, né? São seres... Isso também existe muito dentro da gente, como forma de potência, né? A criação. Aqui o Vishnu representa aquilo que mantém, né? Ele também é o deus da criação, a gente viu na aula anterior. E o Shiva é aquele movimento, um movimento de expansão, um movimento de transmutação, né? Aquilo que a gente precisa destruir para que um novo venha. Então isso são formas, são potências internas que a gente tem também e que elas precisam ser exploradas, elas precisam ser ativadas, né? Então todas elas têm um Shakti, todas elas têm uma força dentro da gente. E essa força é representada por essa Trimurti, né? Muito bem representada por essa Trimurti. Acho que deu um problema aqui no slide. Mas vamos seguindo aqui. Vamos ver se ele vai pro lado agora. Foi. Aqui eu botei um mantra, né? Que é um mantra que representa essa Trimurti, essas 3 formas, que é o Guru Mantra. Esse também é uma maneira de manter vivo essa tradição. Aqui, caso vocês queiram, né, escutar esse mantra e quem sabe cantar ele, vocês apontem aqui a câmera do celular e aí vai tocar no Spotify de vocês. Então tudo isso daqui é uma maneira de manter vivo essa tradição. E essa tradição que a gente vai ver das catas, onde a gente vai ver essa história que é uma história muito clássica, que é a batida do Oceano de Leite, Samudra Mathana, é um dos acontecimentos primordiais que relata o surgimento de divindades, seres míticos, da cosmologia indiana, festivais e fenômenos.
Então a gente vê, quando a gente começa a se inserir nesse universo do yoga, a gente observa que tem muito símbolo, né? Existem muitos símbolos símbolos das deidades hindus, né? E todas essas deidades, elas têm um arquétipo, sim, o hinduísmo acredita nela, assim como, por exemplo, a tradição do Umbanda, do Candomblé, acredita nos orixás, acredita nas potências, acredita na invocação de cada um deles. O hinduísmo é da mesma forma, ela tem um simbolismo, ela tem sim uma cultura, mas existe a crença de que esses seres podem ser invocados. Essas potências podem ser invocadas através dos mantras, através das meditações, de forma plena. É claro que isso não é o objetivo da nossa aula, e sim manter essa cultura, explorar essa cultura. Eu não tenho essa capacidade de invocar um Deus dentro de mim. Mas é lícito dizer que isso é uma crença que existe e precisa ser respeitada. Então a gente está aqui para manter essa cultura viva. E aqui a gente está vendo que ainda lá na Índia, nessa figura que eu botei aqui, isso aqui é muito folclórico ainda, parece até aqueles carros alegóricos do carnaval aqui do Brasil, né? Então isso acontece, não sei por que está dando esse probleminha aqui, peço perdão mais uma vez. Isso acontece ainda, né, na Índia. Então, na Índia ainda tem esse movimento para manter essa cultura viva, né? Então a gente chega aqui, peço perdão mais uma vez, tem um problema aqui na passagem dos slides. Então essa história vai contar o que? Era uma época, até a gente vai pegar um gancho da aula passada, que é onde Vishnu, o mito da criação que eu falei para vocês, né? Uma época que a Terra estava mergulhada em um grande dilúvio, o mundo tal como conhecemos ainda não havia surgido. Havia apenas o que a gente viu, né? Os Devas e os Asuras e os sábios celestes que tinham muitos poderes, que a gente chama de Rishis, que também são responsáveis pela criação junto com Brahma, aquele Deus que a gente acabou de ver ali, que ele é responsável pela criação, né? E aí, o que vai ocorrer? Aqui, os rishis, eles são muito poderosos, né? Então, teve um rishi que entregou aqui, né, um sábio que chamava Durvasas, que entregou uma guirlanda para Indra. Então, mas Indra não fez pouco caso dessa guirlanda, não quis a guirlanda, enfim. E o sábio, ele ficou um pouco irritado com Indra nesse momento. E aí esse sábio amaldiçoou os devas, ou seja, os deuses, as formas da natureza, as potências da natureza, tirando o seu vigor. E aí, o que acontece? Quando a nossa forma mais sublime fica sem força, o que entra na gente, né? O nosso lado escuro, né? A nossa obscuridade, ela começa a vir. Então, o símbolo desse movimento é esse. Quando a gente não, o nosso sagrado não está bem calibrado, aí a gente começa a interagir com o nosso lado obscuro muito mais, né? E nesse movimento que aconteceu, o Indra foi fazer uma deliberação celeste lá com o Vishnu, até vou voltar, Indra está aqui, porque ele não sabia muito o que fazer, né? Não sabia como resolver esse problema. E aí o que Vishnu falou para ele? Eita, mas tá acontecendo isso o tempo todo. Peço perdão. E o que Vishnu falou para ele? Vishnu explicou que somente bebendo o néctar da imortalidade, Amrita, os deuses recuperariam sua força, mas precisariam da ajuda dos Asuras, né, que são os demônios, né? Conta o mito que para descobrir o néctar da imortalidade, Devas e Asuras se juntaram para bater o oceano de leite. Então aqui nessa representação aqui que é bastante famosinha, essa representação, a gente vê claramente. Então os Asuras e os Devas, eles estão, né,
coordenados nessa empreitada, porque tanto os devas quanto os asuras, imagina, eles querem esse néctar da imortalidade, né? E o que o oceano aqui representa pra gente, né? Representa a profundidade da nossa mente. E essa profundidade de desconhecimento que temos do que é mais profundo na gente, né? E essa montanha aqui, ela vai representar todas as nossas experiências passadas, né, que serve de base para um processo de autoconhecimento. Então, a profundidade da mente é as nossas experiências, né? E aí essa cobra, ela representa o nosso ego. Então, o que acontece? O ego que aprendeu a cooperar e reconhecer o seu lugar. Então, essa cooperação do ego acontece que ela ajuda, né? Então o oceano, ela vai representar sempre essa mente também sátvica, né? Essa mente que depois desse processo dessa batida, que sai essas substâncias preciosas, então dessa coordenação entre os nossos lados, né? A gente vê que surgem coisas boas. Então surgem coisas boas do questionamento da nossa mente. Aqui também a gente observa um símbolo grande, porque quando as nossas, né, a montanha que representa as nossas experiências, elas às vezes se transformam em traumas, né? Se transformam em coisas que a gente vira as costas, né? Para que esse entendimento não vira uma experiência, não vira um aprendizado. Então essa montanha, quando eles começaram a bater, ela começou a afundar, ela começou a entrar para dentro da terra. Então isso daqui, as nossas experiências, elas não estavam servindo como um pilar, como uma base, para que essas substâncias poderosas e milagrosas surgissem dentro da gente. E aí essa montanha estava descendo e Vishnu virou o avatar Kurma. Aqui tem uma tartaruguinha aqui, ó. Então Vishnu vira um Kurma e o casquinho da tartaruga, ela serve como base para que essa montanha continue firme, né? Então a espiritualidade, a religiosidade, a nossa entrega, a nossa devoção, ela vai servir como uma base firme para que a gente consiga interpretar essas experiências internas, né? E que ela sirva como um movimento um movimento de crescimento, um movimento que vai deixar a gente maior, né? Vai surgir coisas belas, né? Então aqui eu coloquei essa frase muito interessante, ó, por quê? O movimento do ego questionando a si mesmo, coisas lindas e maravilhosas surgiram. Então os devas, os asuras começaram a balançar o oceano, e aí nesse balanço do oceano acontece que vai surgindo vários substâncias preciosas, né? 14 substâncias preciosas. A lua, que simboliza o quê? Todos eles estão aqui, tá? Nessa figurinha. Simboliza a mudança e a renovação. A deusa Lakshmi, que é a deusa da boa fortuna, né? Que ela não protege apenas com o objetivo de riqueza e sucesso, né? A gente pensa em fortuna, já começa a pensar de uma maneira cartesiana, né? E sim, ela protege a quem vem com a fortuna, com a verdadeira riqueza, que é a riqueza da espiritualidade, né? Então a Lakshmi, ela nunca vai proteger os asuras, por exemplo, que sempre estão, né, abandonados, sempre foram, ela vai ser abandonada pela deusa, porque eles estão realmente com essa ganância de encontrar realmente esse algo mais palpável, mais material, né? E vira as costas para o que é mais profundo. Então Surra, a deusa do vinho, o Kaustuba, que é a joia de inestimável valor, a montaria de 8 cabeças, né, de Indra também surge nesse momento, a árvore que atende todos os desejos, Parijata, Surabhi, a vaca de toda a abundância, o Surabhi, a vaca de toda a abundância, o Dhanvantara, que é um médico divino, esse médico que vai trazer o Amrita, né? O elefante de Indra, o búzio da vitória, o arco poderoso que Rama usa, né?
ervas milagrosas, Ramba, que simboliza a ninfa, né, uma bela ninfa, e Amrita, o néctar da imortalidade, né. Então, quando o Amrita ele surge dessa batida, né, dessa batedura do oceano de leite, que é o objetivo aqui desse conto, o que que acontece? Enfim, né, quando a Amrita surgiu, os Asuras correram para pegá-lo. Isso mostra que temos que tomar cuidado quando estamos próximos do nosso objetivo, porque o ego pode tomar conta, trazendo a ilusão de que somos superiores aos demais. Então, isso que simbolizou esse movimento, porque os Asuras estavam nesse movimento, mas quando Dhanvantara trouxe o Amrita, que é esse néctar, eles abandonaram e já logo correram para pegar o Amrita, né? Aí foi que aconteceu que aí a Mohini, que é o único avatar feminino de Vishnu, né? Que é uma feiticeira, pois é muito bela, feminina por natureza, né? Isso é a ilusão personificada. Então Mohini, ela surge nesse momento e distrai os Asuras que acabam abandonando o seu objetivo por outra coisa, né? Pela ganância, enfim, pela sexualidade, pelos prazeres carnais, e aí eles abandonam esse Amrita, né, nesse momento. Então, eles estão, né, aqui a Mahalakshmi, né, que também mostra, aqui tem um mantra, caso vocês queiram escutar esse mantra, né, que aqui nesse conto ilustra o nascimento de Airavata, que é aqui o elefantinho, né, representa a grandeza do silêncio, enfim, a mente sáttvica, que representa o oceano quando ele para de ser batido, né, a mente fica sátvica. Quando eu falo mente sátvica, a gente viu lá na aula passada, que é uma mente equilibrada, né. E Lakshmi é a deusa da beleza, né, da abundância. Então esse oceano ele vai sempre representar a mente purificada a partir do viveka, né, da discriminação e do silêncio, né, que simboliza aqui o elefantinho. Aqui o Shiva, né? Chega um momento que o Shiva aparece, porque quando esse oceano ele é batido, um veneno mortal começou a aparecer, ameaçando todos os devas e asuras. Foi então que ambos pediram a proteção do deus Shiva. Então esse veneno é interessante também a gente observar, porque esse veneno ele vai estar representando muita coisa aqui, né? Então esse veneno ele representa o quê? Esse movimento que traz esse perigo também, né? Da gente da gente partir com um objetivo puro, né? Um objetivo onde a gente tem muitas distrações no meio do caminho. Então, essas substâncias preciosas, elas servem também como distração daquele caminho, do caminho maior, do objetivo maior, que era o néctar da imortalidade. E aí o veneno ele poderia ser simbolizado por essas distrações que surgiram durante essa batedura do oceano. Embora, né, a tapasya, esse movimento que simbolizou, né, essa disciplina dos devas e asuras, então surgiram vários elementos, 14 substâncias poderosas ali, e eles continuaram firmes no seu objetivo até que Dhanvantara surgiu. Então Shiva aqui, o que aconteceu com ele? Ó? Um mortal veneno ameaçando os devas e os asuras. Foi então que ambos pediram a proteção do deus Shiva. Shiva bebeu todo o veneno do oceano que ficou estancado em sua garganta, tornando azul. Foi assim então que Shiva é conhecido como Nilakantha, que é o garganta azul. Então aqui nesse momento, né, a sua consorte, ela quando ele bebe ou vai beber o veneno, ela trava a garganta dele e aí o veneno fica, a mão dela, né, a marca da mão da sua consorte, a esposa de Shiva, fica marcado, né? Fica marcado os dedinhos aqui, por isso que se chama Nilakanda. Aqui também outro mantra, né? Que aí tudo isso vai trazer esse movimento também, desse movimento simbólico do nosso conto, né?
E aqui também, né, quando surge então, surgiu do oceano o deus Dhanvantari, o deus da medicina ayurvédica, carregando esse pote, né, de Amrita. Então esse daqui foi o grande objetivo, porque os devas, eles queriam retomar a sua força, e os asuras estavam lá, né, pegando, estavam lá ainda querendo ficar mais fortes, né? Então essa coordenação entre os devas e asuras, aqui também tem um mantra, né, muito usado o pessoal do Ayurveda canta muito esse mantra. O mantra é considerado o deus da medicina, né, o Dhanvantari. E aí esse pote, ele é levado para um lugar aonde os devas iam fazer a sua, se alimentar com esse néctar, né, divino, com essa ambrosia divina. Então, olha só, a gente vê que após os asuras tomarem o pote de Dhanvantari, Vishnu assumiu a forma irresistível de Mohini. Então, é essa Mohini que encantou os asuras, que esqueceram o pote, como eu falei para vocês. Mas aqui, depois que os devas foram aqui para tomar o seu Amrita, o Asura, que se chama Rahu, disfarçou-se de Deva para tomar também o néctar. Então aqui a gente vê Chandra, né, e Surya, que, percebendo o disfarce, avisou os devas que Haru estava bebendo néctar. Então Mohini, que é um dos avatares de Vishnu, que ela fez? Ela jogou aqui o disco, né, da mão, que é muito simbólico isso aqui, além de simbolizar a multiplicidade, né, do nosso sentir. Esse disco, ele também serve como uma arma. A gente vê sempre esse disco na mãozinha de Vishnu. Então, nesse momento, quando ali o Haru ia beber o Amrita, o néctar da imortalidade, a sua cabeça foi cortada. Porém, a sua cabeça, ele bebeu um pouco. Aqui tá vendo um pouco do Amrita aqui? Deixa eu pegar aqui, ó, um pouquinho do néctar. Então, aqui o que acontece? Essa cabeça de Haru, ela sempre vai simbolizar o eclipse, né? Quando o Sol é eclipsado pela Lua, então ela perde, né, a sua luz, deixa de atingir a luz. De tempo em tempo aqui o Asura, né? Isso sempre vai simbolizar a cabeça de Haru. Então esse é um símbolo também, né? O eclipse sempre vai simbolizar, porque a cabeça dele, ele bebeu, então ele ficou imortal, né? Seu corpo morreu, mas a sua cabeça, ela fica imortal. Então é sempre uma observação interna, não existe, né? É sempre um equilíbrio entre os devas e os asuras. Então isso sempre vai existir, a gente sempre vai buscar essa ordem. Cada ser desse daqui simboliza isso, né? Simboliza uma ordem, um dharma, simboliza uma potência interna. E aí os asuras, eles simbolizam essas fraquezas internas que a gente tem, então que precisam ser coordenadas e trabalhadas com a nossa luz. É isso que simboliza esse grande texto, né, que se chama Samutra Matana, ou a batedura do oceano de leite. Então a gente termina por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês, e a gente termina cantando esse mantra que a gente aprendeu na aula passada: Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari e Om. Namastê e até breve.